Você sabia que publicar o seu livro digital pode ser muito mais fácil do que você acha e que existem diversas formas de fazer isso? Olá, meu nome é Thaisa Reis, eu sou agente literário e fundadora da Três Pontos, tenho 10 anos de experiência no mercado editorial e essa é uma videoaula aprovada pelo PROAC Expresso Direto, número 39 de 2021, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, para te ajudar a entender como publicar o seu livro digital. Quando a gente pensa em livro digital, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça são aqueles e-books vendidos em livrarias digitais, que são basicamente uma cópia digital de um livro físico que já existe. Mas esse modelo, apesar de você poder fazer ele de forma independente dos livros físicos, ele não é um único jeito de você publicar um livro. E você não precisa necessariamente ter uma editora por trás de você para poder fazer essa publicação desse livro digital. Então, hoje a gente vai ver diversas plataformas e diversos modelos de publicação digital da sua história que vai te permitir chegar aos leitores tradicionais nessa forma de venda unitária de e-book em livrarias digitais, mas que também vai abrir suas portas para um público muito mais amplo, que está em aplicativos de leitura, que está em outras plataformas de apoio a escritores e outros criativos da indústria do entretenimento. A leitura digital tem ganhado cada vez mais espaço na vida dos leitores, especialmente nos seus celulares. A Google e a Apple, elas têm lojas dedicadas em suas lojas de aplicativos, né, especialmente para livros. E também a gente vê a Amazon ganhando um espaço cada vez maior no mercado editorial através dos seus aplicativos do Kindle e também dos dispositivos de leitura dedicada que levam o mesmo nome. Mas outro formato de publicação digital tem se popularizado cada vez mais no Brasil e no mundo inteiro e tem dado origem até a publicações tradicionais dessas histórias que são contadas na internet, que são os aplicativos de leitura seriada. Ao publicar sua história na internet, nem sempre você vai conseguir ganhar dinheiro com ela logo de início. Então, você disponibilizar gratuitamente as suas histórias e os seus livros pode ser um meio de você conseguir formar uma comunidade de leitores muito fiel que vai te acompanhar ao longo das suas publicações na sua carreira. Plataformas como o Wattpad, o Inspired e o Tapas, elas têm esse olhar de criação de comunidade. Por quê? Porque você pode publicar as suas histórias de forma seriada, liberando elas capítulo a capítulo ou liberar elas todas de uma vez. E cada capítulo tem espaço para comentários, para interações, para curtidas, para doações. E isso faz com que as pessoas interajam muito a cada partezinha da história que é publicada. E te ajuda também tanto a identificar as melhores partes, né, de acordo com o público da sua história, quanto as que frustram mais. E quem sabe até criar uma história interativa com seus leitores, se você conseguir um engajamento suficiente, né? Então, essas três plataformas, elas têm públicos um pouco diferentes, cada uma. O Wattpad e o Inspired são mais próximos, e o Tapas, ele mistura público de prosa e de quadrinhos. Mas todas elas têm essa questão da comunidade muito forte e você pode publicar elas de forma gratuita e os seus leitores podem ler também as suas histórias de forma gratuita. Mas apesar dessas plataformas terem esse viés gratuito, né, que é o principal deles, também existem recursos premium para leitores que resolvam apoiar financeiramente a sua história. Esses recursos eles são nativos das plataformas, as três plataformas têm, de formas diferentes, né? Mas em geral o leitor ele compra créditos que ele pode dar para os escritores, para os criadores, em troca de benefícios. E esses benefícios podem ser vários, assim. Pode ser acesso antecipado à história, e se você posta numa periodicidade quinzenal, aí se a pessoa colabora, ela pode liberar esse acesso uma semana antes, ou então ela pode liberar histórias exclusivas para esses apoiadores com esses créditos, ou então ela pode liberar todos os capítulos de uma vez, em vez de ter que ficar lendo semana a semana. Então, todas essas plataformas têm algum recurso que dão uma vantagem para o leitor que colabora financeiramente com aquele escritor. Essas três plataformas, o Wattpad, o Inspired e o Tapas, eles têm aplicativos móveis, né? E também tem os sites no navegador, na internet normal, que permitem o acesso a essas histórias e a esses recursos. O objetivo principal deles é esse leitor via aplicativo, né? Esse leitor mobile, que a gente chama, mas também dá para acessar esses conteúdos na internet. Em questão de usabilidade para o escritor,
A maioria deles tem boa parte da sua interface, né, do acesso, do cadastro, das regras, dos termos de uso, todos localizados para o português. E as partes que não estão em português, em geral, são mais intuitivas e dá para você fazer o cadastro jogando no Google algumas palavras específicas que você não conheça para poder tirar as suas dúvidas. Essas plataformas, inclusive, elas passaram a ser um local para qual as editoras tradicionais, agentes e outras pessoas do mercado costumam olhar para buscar novos talentos. Então, a gente tem diversos casos, como a Ana Todd, de After, que foi descoberta no Wattpad, como o Lore Olympus, que é um quadrinho que foi publicado originalmente no Webtoon, que é uma outra dessas plataformas de publicação seriada, mas ela é exclusiva para quadrinhos. O Tapas tem quadrinhos e prosa, né, e romance, mas o Webtoon é exclusivo para quadrinhos. Enfim, essas plataformas, elas criam esse engajamento, essa comunidade de leitores muito forte e que acabam atraindo as editoras também para esse criador, para esse escritor que já vem com um público grande, engajado e que está acostumado a acompanhar e que vai querer comprar também outros formatos do livro quando ele for publicado, né? Heartstopper também é um grande exemplo desses sucessos, que no caso foi no Tapas, foi um sucesso digital e que acabou virando livro, quadrinho e série de TV, enfim, um baita de um sucesso que começou numa publicação seriada em uma dessas plataformas. No momento que você conseguiu criar uma comunidade engajada, que te segue em redes sociais, que vai para além da plataforma, te pede novos conteúdos para você postar mais da sua história, talvez seja um momento de dar um passo além, que não necessariamente vai ser a publicação de um e-book tradicional, que vai ser ficar à venda em livrarias digitais, mas que você consegue aumentar a sua relação com esse público através de criar mesmo comunidades e espaços para eles interagirem e falarem sobre as suas histórias e também terem alguns benefícios exclusivos ao te apoiarem mais de perto. Um jeito de você fazer isso é criar um perfil e uma plataforma de financiamento coletivo para apoio recorrente. O Apoia-se e o Catarse são as plataformas mais famosas no Brasil, elas são brasileiras mesmo, elas fazem pagamento em real, tá tudo certinho, assim. E muito inspiradas em outras plataformas de financiamento coletivo gringas. E nessas plataformas você pode criar um projeto que tem um objetivo mensal de chegar a, sei lá, R$ 200 por mês, R$ 800 por mês, quanto for o tamanho da sua audiência que você construiu nesses outros aplicativos. E você pode determinar algumas recompensas que vão ficar gratuitas e abertas para todo mundo e outras recompensas que só vão estar disponíveis para as pessoas que te apoiarem em determinados níveis. E essa publicação dessas recompensas, ela pode acontecer dentro da própria plataforma, através das novidades que você manda para todos os assinantes e ficam disponíveis também para quem entrar naquela sua página do seu projeto. E também através da criação de outras comunidades em outros aplicativos. Então, tem muitos escritores que fazem esse apoio, esse Apoia-se ou esse Catarse, esse modelo de apoio recorrente, e criam comunidades em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, e no Discord. Então, existem diversos meios de você fortalecer uma comunidade que vai continuar te apoiando, continuar falando das suas obras e que vai ficar feliz com esse contato mais próximo com o escritor, né? Então, as plataformas de financiamento coletivo, elas podem te ajudar a dar mais um passo na monetização do seu conteúdo, continuando a publicar ele de forma seriada. Você também pode oferecer benefícios exclusivos, como newsletters, explicar a parte do seu processo de criação, mostrar rascunhos, como é que eu posso dizer? Dar acesso antecipado a outras histórias suas, mandar um PDF, algum conto exclusivo. Enfim, é um jeito de você fortalecer muito mais o laço com as suas comunidades de leitores. Tanto o Apoia-se quanto o Catarse, hoje eles não têm aplicativos para leitura digital, no mobile, né, móvel, mas eles têm o site deles otimizados para plataformas móveis. Então, não são plataformas voltadas para descoberta de livros, de novas histórias, como são o Wattpad, o Tapas e o Inspired, mas eles tem essa característica de que as pessoas que apoiam um projeto têm muito mais chances de procurar outros projetos para apoiar também.
Então, ao você trazer a sua comunidade para essas plataformas, as pessoas de outros projetos podem colaborar com o seu também. Isso é um jeito também de aumentar a sua audiência e descobrir, assim, chegar em novos leitores que talvez não conheçam esses aplicativos de leitura seriada, mas que conhecem talvez essas plataformas de financiamento coletivo, porque já apoiaram algum projeto de jogo, de filme, de outros livros, e que vão começar a acompanhar também esse apoio contínuo para criadores de histórias. Os sites e os blogs pessoais são veículos clássicos, assim, que a gente pode dizer, na internet para publicação de histórias. Essas histórias são publicadas também de forma seriada, vocês estão vendo um tema aqui, através desses posts. E hoje em dia, as redes sociais, elas também acompanham esse movimento dos blogs e dos sites e acabam interagindo muito com eles. Então, a gente vê muitos exemplos de livros que saíram do Instagram, principalmente em crônicas, em textos curtos, em poemas, livros que eram publicados, né, no Instagram e também Twitter e tal, e que acabaram virando histórias mais completas, né, obras mais completas, e publicado em forma de livro. Um exemplo bem grande é o Textos Cruéis Mais para se ler rapidamente, que começou com essa página do Instagram e acabou virando vários livros publicados no Brasil. E outra também que veio das redes sociais foi Arlindo, da Ilustralu, que era uma webcomic, né, que era um quadrinho publicado no Twitter e no Instagram, e ao longo da publicação foi angariando muita atenção de muitos leitores justamente por criar essa comunidade e acabou sendo publicado por uma editora tradicional. Então, as plataformas digitais, né, as redes sociais, sites e blogs, eles também podem te ajudar muito a manter essa sua comunidade engajada nas suas histórias, né? A gente parece que eu tô falando de criador de conteúdo, às vezes, né, como criador de conteúdo, mas infelizmente hoje em dia o autor que ele quer ter uma experiência de publicação digital, ele tem que estar conectado às redes sociais e pensar também na sua divulgação e não só na escrita de livro, o que é horrível. Eu queria muito que pudesse só, tipo, escrever coisas e publicar e que as pessoas não tivessem que se preocupar com encontrar o seu público, mas essa não é a realidade, né? Então, os autores eles acabam tendo que utilizar esses outros recursos, diversos recursos ao mesmo tempo, às vezes, para conseguir encontrar o seu público e encontrar leitores para suas histórias. Ter essas publicações nas redes sociais também são um meio de alcançar um público bem mais amplo do que só nessas plataformas de leitura seriada, só nessas plataformas de apoio recorrente, porque elas são muito mais disseminadas, né? As redes sociais hoje, blogs, sites, eles são muito mais disseminados e as pessoas sabem muito mais o que são esses canais de comunicação do que, por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa conhecer o Instagram do que conhecer o Inspired. Então, utilizar essas plataformas em conjunto é um jeito de você conseguir fazer com que o seu público transite por vários lugares e não dependa de um lugar só, né? Já diz, a gente nunca coloca todos os ovos no mesmo cesto. Então, é importante você ter essa variedade também de meios para publicar o seu livro, a sua história em várias plataformas na internet. O próximo passo lógico nessa trajetória, depois que você construiu uma comunidade, você tem leitores que te acompanham, gente que está basicamente disposta a ler e tem vontade de ler o que você publica, seria você publicar um livro digital tradicional que vai ser vendido na Amazon, na Kobo, na Apple, no Google. E não necessariamente você precisa de uma editora para isso. Você pode, hoje em dia, fazer essas publicações de forma independente. O KDP da Amazon, o Kindle Direct Publishing, principalmente, ele foi uma ferramenta que ajudou muitos escritores independentes a colocar os seus e-books para venda em grandes plataformas, serem descobertos por outros leitores, porque ele tem o Kindle Create, que ele te deixa montar o seu e-book para publicar, mesmo que você não saiba nada de diagramação, mesmo que você não saiba fazer o design de uma capa, porque ele tem templates prontos, ele tem modelos prontos para você só colar a sua história lá através de um arquivo de Word ou até digitando no próprio aplicativo. E a partir daí gerar um arquivo que o sistema da Amazon, do KDP, vai reconhecer como um e-book, vai converter e vai conseguir botar disponível para venda para todos os seus leitores.
O KDP, ele tem esses recursos todos que usam banco de imagens gratuitos e modelos gratuitos e pré-formatados por eles, mas eles não permitem, o KDP não permite que você publique um livro de graça na Amazon. A não ser que você faça um negócio no suporte, mostre que ele está de graça em outros lugares, todo um rolê. Você obrigatoriamente tem que vender o seu livro na Amazon. Você não pode colocar ele a R$ 0. Então, uma possibilidade, né, uma opção de você deixar esse livro mais acessível para outras pessoas é colocar, inscrever o seu livro no KDP Select. O KDP Select é um programa de fidelidade, então ele faz com que o seu livro só possa ser vendido na Amazon, tá? Leiam direitinho os termos de uso antes de assinar, mas que ele permite que o seu livro seja incluído no Kindle Unlimited, que é um programa de assinatura de um acervo digital de livros digitais que a pessoa paga mensalmente e ela pode ler qualquer e quantos livros ela quiser que estejam disponíveis nessa plataforma. Além da questão da exclusividade, o KDP, você inscreveu seu livro no KDP Select, ele também faz com que você tenha royalties, né, que você tenha ganhos maiores do que se você não colocar ele como exclusivo. Hoje, se você inscreve o seu livro no KDP Select, disponibiliza ele no Kindle Unlimited e deixa ele exclusivo na Amazon, sem ser vendido em nenhum outro lugar, você ganha royalties, você ganha o valor de venda de 70% do preço que o livro for vendido. Então, se o seu livro for R$ 2,99, vai ser 70% de R$ 2,99 que você vai receber por unidade vendida. Né? Isso, além de desconto de taxa de distribuição, enfim, são outras taxas menorzinhas, mas em geral é cerca de 70%. Se você não inscreve o seu livro nesse programa do KDP Select e você disponibiliza para outras plataformas e não entra no Kindle Unlimited, você ganha só 35% do valor de venda do seu livro. É uma diferença muito grande, né? É o dobro, basicamente, de renda que você vai ter por venda. Mas é muito importante pensar também que você vai deixar o seu livro exclusivo lá, você não vai poder botar ele em mais nenhum lugar, né? Esse programa ele é renovado de 3 em 3 meses, então assim, não é um período tão grande se você decidir tirar da exclusividade, mas eu acho muito importante você pensar se vale a pena você deixar o seu livro num lugar só, porque você vai ter que tirar de todas as outras plataformas que te remuneram. Então, se você for botar um livro exclusivo no KDP Select, você não vai poder ter ele no Tapas, que vai poder te remunerar de outras maneiras, entendeu? Vai ser uma exclusividade até acabar aquele período. Além disso, além do Kindle Unlimited ser uma ferramenta que vai te ajudar a chegar em mais gente que faz essa assinatura e consome livros através desse sistema de assinatura de e-books, ele te permite essa remuneração maior por venda, mas o KDP Select, ele na hora de pagar pelas leituras do Kindle Unlimited, ele paga por página lida, né? Então, assim, só se efetivamente lerem o seu livro na plataforma que você vai ser remunerado, e o valor de pagamento por página é muito baixo. Historicamente e atualmente, ele é de menos de 1 centavo por página lida. Então, por isso que eu digo que tem que pensar se vale a pena deixar essa exclusividade pelo benefício que ele te dá. Então, às vezes, você vai ganhar muito mais vendendo mais livros, ganhando menos percentual, né? Vendendo mais livros, ganhando 35% do valor deles, do que disponibilizando ele no Kindle Unlimited, que mais gente vai ler, mas você vai ganhar menos por essas leituras, mesmo que você ganhe mais por venda individual. É uma conta muito difícil de ser feita, tem muita questão de, se você pensar, de custo de oportunidade, que é um conceito de economia que a gente não vai entrar aqui, mas eu acho que vale testar. O que muitos autores fazem é deixar parte do seu catálogo disponível no KDP Select, né, no Kindle Unlimited, e outra parte só disponível para compra. E aí você pode ir circulando, né, e mudando quais são os títulos disponíveis em cada plataforma para poder ver o que funciona melhor. E às vezes em qual época do ano, porque às vezes tem promoções que fazem muitas pessoas assinar o Kindle Unlimited, e aí tem mais gente que está lendo coisas, então, ou então aumenta, né, o valor da remuneração por página, porque mais gente está pagando a assinatura. Mas eu acho que esses testes, né, essa circulação dos seus títulos, porque
nesse ponto, se você está seguindo essa progressão, você tem mais do que só uma história para ser publicada como e-book, né? Então, essa circulação, essa troca, esses testes são muito importantes para você ver o que funciona melhor para a sua carreira de escritor, para o seu público, para quem está te acompanhando e te lendo. Mas daí você pode pensar, mas se eu não vender o meu livro só na Amazon, eu vou vender ele onde? Além dessas plataformas de publicação seriada que você já vai estar usando, além das publicações através de financiamento coletivo, apoio recorrente, você também pode colocar o seu e-book no Google, na Apple e na Kobo, que são outras plataformas de leitura digital também, que têm lojas específicas dentro dos aplicativos. Infelizmente, a única que paga para a pessoa física em real hoje em dia é a Google. A Apple, você obrigatoriamente tem que receber em dólar, você tem que ter uma conta na Apple e é muito complexo até você conseguir publicar. E a Kobo também, a plataforma da Kobo é toda em inglês e só te paga em dólar numa conta no exterior. Então é um pouquinho mais complicado. Mas o Google, ele é uma ótima plataforma para você ter os seus livros também. Até porque nele você consegue disponibilizar o livro gratuitamente, se você quiser, no Google Books. Então, são possibilidades diferentes de exploração dos seus livros. Você pode ter um livro gratuito e ele também está à venda e ver o que as pessoas querem mais, o que elas se interessam mais. Às vezes elas estão dispostas a pagar por um livro mesmo que ele esteja gratuito. Você pode disponibilizar o link desse livro gratuito através da sua plataforma de apoio recorrente, só para quem te apoia. Enfim, existem vários modelos que você pode usar em conjunto para disponibilizar o seu livro digital para diversos leitores. Então, agora que você conhece diversas plataformas onde você pode publicar o seu livro digital, eu acho que é importante a gente retomar aqui a questão da comunidade, da criação de comunidade de leitores e de como você pode estimular isso, sabe? Porque um autor que não lê, ele não vai conseguir se conectar com o seu público em geral, né? Porque se você não tem o mesmo acervo de leitura que as pessoas que estão te lendo, vai ser muito mais difícil para você escrever também. Por isso é muito importante que você também participe dessas plataformas, seja o Tapas, o Wattpad, o Inspired, o Catarse, o Apoia-se, ou o próprio KDP, a Amazon, o Kindle Unlimited. Você participe deles também como leitor, para você poder entender a experiência que as pessoas que estão ali com você vão ter e como melhorar essa experiência ao máximo para elas. Além disso, ao seguir outros escritores, ao consumir as histórias de outros escritores, você também pode acabar formando uma comunidade de escritores que vão estar ali para te apoiar, que vão estar ali na mesma trajetória, querendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos testes e que podem trocar informações com vocês e criar uma comunidade de escritores, né? Além da comunidade de leitores. E você também pode descobrir ótimas histórias que vão te inspirar a escrever as coisas mais incríveis da sua vida também. Tem todo esse mito da pessoa que publica um livro digital na Amazon e ganha 700 mil reais por mês. Só que essas coisas elas não acontecem da noite para o dia e não acontecem com todo mundo e todos os públicos. Porque cada um tem o seu jeito diferente de consumir a mídia, cada um tem as suas preferências de plataforma, cada um tem um jeito específico de consumir aquelas histórias. E tudo isso você vai descobrir ao longo do tempo, ao longo da sua carreira. Eu acho que o mais importante quando a gente pensa numa carreira independente de publicação de livros digitais é entender que nada vai acontecer do dia para a noite e as coisas só vão acontecer se você se dedicar e entender que é uma carreira, entender que é um trabalho, entender que você tem que fazer pesquisa, que você tem que estudar e que só você botar o seu livro lá no KDP não vai fazer com que você ganhe muito dinheiro mês que vem, sabe? Então, é importante você ter essa comunidade, esse grupo de apoio, mesmo que não seja de fato um grupo, de pessoas que estão passando a mesma coisa que você e que estão trilhando o mesmo caminho que você, apesar de cada caminho ser único e diferente, e isso ser uma coisa muito importante também pra gente ficar. Você não necessariamente tem que se comparar com os outros para ser igual aos outros, mas a partir do momento que você se compara com outros escritores que têm carreiras parecidas com você consegue enxergar os recursos que funcionam nas carreiras deles e adaptar para o seu público. E isso é um jeito muito inteligente de participar da comunidade literária, do mercado literário como um todo. Bem, é isso, eu acho, por enquanto.
E eu espero que você tenha conseguido descobrir novas plataformas, descobrir novos jeitos de publicar o seu livro digital e também tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa publicação tradicional e o que envolve uma carreira de um escritor independente que tem esse objetivo da publicação digital. Tem muito mais coisa que dava para falar, tem estratégias de marketing, tem muitas outras coisas que um escritor independente, que um escritor de livros digitais pode aprender e tem que aprender e que vai ajudar a sua carreira, mas aqui eu me restringi a falar sobre os tipos de plataforma que você pode utilizar para poder publicar suas histórias. Essa videoaula, como eu disse, ela tem o apoio do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura. E todos os livros, todos os sites, todos os aplicativos mencionados aqui durante essa aula vão estar aqui na descrição do vídeo. E você pode conhecer mais sobre o mercado editorial em geral, sobre outros escritores, essa carreira, se conectar com outros escritores através das redes sociais da Agência Três Pontos, que também estão aqui na descrição. E entrando nessas plataformas e explorando, sabe? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente está entrando num mundo novo de trabalho, de diversão, ou o que quer que seja, é explorar. É colocar a mão na massa e procurar entender como aquilo funciona. Então, entra em todos esses sites, entra em todas essas plataformas, consome todos esses livros, vê essas histórias. Tem muito jeito de você fazer isso sem necessariamente gastar muito dinheiro. Então, a publicação digital, ela também é um jeito de democratizar muito a origem das histórias, sabe? E dá para você consumir muitas histórias boas que normalmente não tem destaque em editoras tradicionais e você pode ser uma dessas vozes também. Então, te desejo toda a sorte do mundo e espero que dê tudo certo na sua carreira, que tenha te agregado em alguma coisa essa videoaula. E estamos lá nas redes sociais, qualquer coisa é só chamar. Divulga esse vídeo para quem você acha que vai ajudar na carreira e qualquer coisa estamos aí.